Olá, bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Hoje vamos conhecer a Ciclofemini, uma escola de ciclismo inovadora que tem uma metodologia super exclusiva. Vamos lá ver? Bom, a ideia nasceu de uma necessidade pessoal minha. Assim, foi uma experiência, foi da minha experiência pessoal com a bike. Até os 49 anos eu não sabia pedalar e aí amigos meus me convidaram para participar de uma competição na Patagônia. Eu me interessei, uma competição de mountain bike. Eu já era esportista, praticava esporte desde os 6 anos de idade. Então me apaixonei, quando vi aquele convite, eu falei, que ótimo, me entusiasmei, fiz a inscrição na competição, comprei passagem, vou com eles. Só tinha um detalhe, que eu não sabia pedalar e nem tinha bicicleta. Então arrumei uma bike emprestada, fiquei na garagem do meu prédio, em 3 dias consegui pedalar. Aí conheci um grupo que era um clube de mountain bike em Mariporã, comecei a frequentar. E eu tinha 5 meses entre sair do zero e ir para a Patagônia. Em 5 meses eu consegui me preparar e fui para a Patagônia, participei da competição, 3 dias, consegui finalizar, voltei apaixonada. E aí eu percebi que muitas pessoas acompanhando essa minha história começaram a relatar que também não sabiam pedalar. Então muitas delas começaram a me pedir ajuda e eu ajudava teoricamente, até que um dia alguém me falou, Cláudia, por que você não monta uma escola, né? Sai da teoria e vai para a prática. E aí passei um ano estudando, criando um método para que as pessoas tivessem a melhor experiência na primeira hora. E esse método foi baseado no meu autoaprendizado. Eu tô gostando, assim, eu já senti num primeiro momento, ele ensinou umas coisas de quando você faz a curva, você fazer com o olhar, que é o olhar que guia a bicicleta, coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse, enfim, não tenho conhecimento para ensinar para ele. Então eu já achei umas técnicas assim diferentes e bacanas. Nossa, não tem. Se pudesse, muitas vezes a gente se emociona muito. E aí a gente vê, quando a gente pega esse garotinho que ele vai assimilando sempre, ele vai buscando, você vai dando o exercício, ele vai pegando, isso vai nos empolgando e cada vez nos descarregar. Então a gente já visualiza, a gente já vem naqueles 5 minutinhos na cabeça que, a gente já visualiza ele pedalando numa ciclovia, fazendo uma trilha e cara, não tem preço, na realidade assim, não tem preço. Você vê a satisfação dele quando você pergunta para ele, você está feliz? O foco eram mulheres, por isso que o nome é Ciclofemini, porque eu achava que, assim como eu, só mulher não sabia pedalar, né? Porque eu não tinha informação nenhuma do mercado. E aí criei esse nome, né? Uma escola voltada para mulheres adultas que não sabiam pedalar. E durante um bom tempo, né, vários meses assim, da escola, eu só atendia mulheres. Mas as mulheres, como sempre, elas agregam, né? Elas gostam de viver em comunidade, né? Vestir roupa igual, sair pedalando todo mundo igual. Então as próprias mulheres começaram a trazer os filhos, os maridos, os irmãos, os amigos de trabalho. Então eu percebi que não eram só as mulheres que não sabiam pedalar. Muitos humanos, né, no planeta não sabem pedalar, independente da idade. Então, no início comecei a trabalhar com crianças maiores, eu tinha uma preocupação de trabalhar com uma criança pequena e hoje a gente atende adultos e crianças, não importa o sexo, homem ou mulher, e crianças a partir de 4 anos. A minha aluna mais velha tinha 78 anos, aprendeu a pedalar em 30 minutos e esse aprendizado hoje, com essa missão que a gente abraçou de colocar a pessoa, para que ela tenha a melhor experiência na primeira hora, hoje, para a gente colocar uma pessoa para mover a bike, sair pedalando, em 1 hora, muitos alunos em menos, né? Porque a aula ela tem uma parte teórica, tem uma parte de exercícios parados para depois ir para movimento. Então, normalmente, em 40 minutos, 30 minutos, a pessoa já sai pedalando. E foi assim que surgiu a escola. Costumo dizer que aqui é a nossa fábrica de ciclista, né? Então chega, né, a pedra com as pontas e a gente lapida. Então é isso que a gente faz, colocar as crianças, adultos,
para fazer esse pedal aí. Então a nossa função aqui é ensinar o pessoal a pedalar mesmo, né? É super comum vermos bikes largadas pelas garagens. O nosso mega especialista Mário Cana vai nos contar como fazer para guardar a bike da melhor forma possível. Vamos lá ver? Olá, eu sou o Cana da Ciclo Urbano e hoje nós vamos falar como manter a sua bike guardada por um longo período de tempo. Às vezes você vai viajar ou tem mais de uma bicicleta e você precisa deixá-la guardada por um grande período. Existem alguns cuidados que você pode tomar para preservar a sua bicicleta, para quando você retomar o uso, ela vai estar muito melhor, vai deteriorar menos as peças. Vamos ver o que a gente pode fazer para prevenir esses danos. Então, os cuidados que você deve tomar antes de você guardar a bicicleta. Primeira coisa, limpe a bicicleta o melhor possível sem usar água. Porque usando água você pode deixar algum resíduo, água dentro do quadro, alguma coisa assim que não vai ser legal. Limpe com um pano, tá? Com algum produto de limpeza bem leve, ou até você pode usar óleo desengripante, você pode limpar com um pano. A grande maioria das peças, claro, tomando cuidado para não aplicar sobre os freios ou os aros, né? Então, quadro, pé de vela, etc. Pode limpar com um pano embebido nesse óleo desengripante, certo? E tomar um grande cuidado com as peças de metal nu, corrente. Você tem que deixar lubrificado, porque isso com o tempo ele vai enferrujar. Então você deve limpar completamente, o melhor possível, e aplicar o óleo lubrificante nela, de sua preferência. Tá? Isso é imprescindível. Outro ponto que você deve tomar cuidado, essa parte metálica da suspensão. Se for um lugar úmido, que você deve evitar inclusive, isso aqui pode ser atacado pela ferrugem. Você pode passar ou esse óleo desengripante ou até uma fina camada de vaselina, que não é um cuidado besta não. Isso aqui, quando a suspensão enferruja essa parte, ela não vai dar mais, vai jogar fora a suspensão. Você pode passar uma fina camada de vaselina nessa parte metálica, tá? Que vai ajudar a, quando você voltar, só tira esse excesso e a suspensão provavelmente vai estar perfeita para uso, tá? Isso de limpeza, você já resolveu o problema. Um ponto importante é deixar o pneu inflado no máximo da pressão. Seja a bicicleta ficando no chão direto ou ela pendurada. O ideal é você tirar ela do chão, porque depois de muito tempo o pneu apoiado na mesma posição, invariavelmente ele vai deformar. Claro que se você deixar a pressão do pneu bem alta, ele vai demorar mais tempo para esvaziar, então a tendência é ele deformar menos. Mas o ideal é você tirar a bicicleta do chão. Um gancho, alguma coisa desse tipo. Em último caso, se você não tiver como pendurar a bicicleta, você pode deixá-la de ponta cabeça. Apoia o guidão e o cilim, pode pôr até um paninho aqui, mas você tira o pneu do chão. Porque senão, depois de 6 meses, 1 ano, pneu deformado, câmera vai embora, então infla os pneus e, se possível, deixe eles fora do chão ou a bike de cabeça para baixo, certo? Outra dica legal, em bicicletas com câmbio, você deve deixar no menor pinhão na parte de trás e na menor coroa na frente. Por quê? O câmbio tem uma mola que fica exercendo pressão aqui na corrente para mantê-la esticada. Se você deixar assim, ele está sendo forçado. Então o que você pode fazer? Joga na menor aqui e na menor aqui na frente. Essa é a posição cruzada que a gente fala. Totalmente errado para pedalar. Mas para guardar é o ideal, porque o câmbio está quase sem ação aqui. Ó. A corrente não está exercendo força. Então isso preserva a mola do câmbio, que é uma peça cara. Mais uma dica legal é, se possível, antes de guardar a bicicleta, lubrificar os cabos de freio e de câmbio. Se você, antes da estocagem, você lubrificar com vaselina ou graxa, na hora do retorno do uso, eles vão estar ok. Senão, você vai ter que fazer invariavelmente isso na volta do uso da bike, tá? Outra coisa, não esquecer de tirar a garrafinha com água, para não ficar aquela água velha, tá? E quem usa selim de couro ou manopla de couro, fita de guidão de couro, é interessante você passar algum
protetor, até a cera do próprio fabricante, no selim e não tirar o excesso. Aplica a cera e deixa, porque o item de couro ele vai sofrer bastante com o armazenamento, né? Seja num lugar úmido, que ele pode embolorar, ou num lugar muito seco, que ele vai ficar totalmente ressecado e duro. Então, aplique a cera recomendada pelo fabricante e não tire o excesso. Deixe ela excessivamente aplicada, você só vai tirar quando você voltar ao uso, tá? Então, independente desse tempo que você deixar, 3, 6, 1 ano, quando você retornar ao uso da bicicleta, tomando esses cuidados, você vai ter uma facilidade maior em colocar a bicicleta para rodar, tá? Talvez você tenha que checar as câmeras novamente, que é um item de borracha que com o tempo pode deteriorar, tá? E a lubrificação da corrente. Esses seriam os pontos críticos da bicicleta. Checando isso no retorno, a ideia é subir em cima e sair pedalando. E aí, gostou da dica de hoje? Se você ficou com alguma dúvida, escreve lá um e-mail para a gente, cana@ciclourbano.com.br. Valeu! No próximo bloco, vamos entender como é que o jornalista Leandro Bittar entrou no ciclismo. Fica aí, a gente volta já. Vamos bater um papo agora com o grande Leandro Bittar. O cara começou a escrever sobre ciclismo, se apaixonou pelo esporte e não quer largar mais. Vamos lá ver? Cara, minha primeira memória de bicicleta foi o fato de eu ter chegado no comecinho da adolescência sem saber pedalar. Eu não tinha uma bicicleta e um pessoal da minha rua ficou meio assim, como assim, você não sabe pedalar? Eu devia ter uns 12, 13 anos. E um deles me colocou na bicicleta e a gente já pedalou naquele dia e foi muito emocionante, assim, porque não sei te explicar porque que eu nunca tinha andado, mas não tive aquela coisa de rodinha, depois uma bicicleta pequena, depois uma grande e tal. E aí foi quando eu comprei minha primeira bicicleta também e tudo mais e comecei a pedalar. Mas a minha primeira lembrança é o fato de ter sido tardio. Me chama muita atenção. Foi profissionalmente, eu me formei em jornalismo em 2005 e procurando emprego, eu queria ser jornalista esportivo, eu queria trabalhar com esporte e eu formei em Juiz de Fora, que é Minas Gerais, e me inscrevi num curso de jornalismo esportivo na Casper Libero, aqui em São Paulo. E na semana que eu ia vir para cá, o curso era aos finais de semana, na semana que eu vinha para cá tinha uma oportunidade de trabalho numa revista de bicicleta, que era a revista VO2. E foi quando eu, encantado com a possibilidade de trabalhar com jornalismo esportivo, mandei meu currículo. Foi uma seleção até bastante concorrida, assim, porque essa vaga caiu em grupos na época de Orkut, né? Estou entregando a minha idade, né? Mas... E fui selecionado, vim fazer uma entrevista na segunda-feira, no dia seguinte ao início do curso, e me chamaram, foi muito bacana e foi quando eu reencontrei o esporte. Então, o ciclismo para mim surgiu primeiro, minha relação com o ciclismo surgiu primeiro como uma relação profissional. Eu fui trabalhar como jornalista esportivo, assim como eu escrevia de outros esportes, eu passei a escrever de ciclismo, e só depois que a bicicleta de fato começou a fazer parte da minha vida cotidiana. Diferente do que acontece normalmente, as pessoas se apaixonam pela bicicleta e depois buscam formas de se comunicar e de interagir com a bicicleta. Primeiro eu comecei a trabalhar profissionalmente, então, como eu disse, eu escrevia matérias sobre bicicleta, eu acompanhava eventos de bicicleta sem pedalar. Na época eu já morava em São Paulo, não tinha bicicleta e aí o sinal foi batendo, assim, sabe? Tipo, eu precisava conviver com aquilo ainda mais próximo e o caminho era de fato ter a minha bicicleta e passar a pedalar. Então demorou um tempo porque
eu acabei... a bicicleta tinha um custo, né, que eu precisava administrar naquela época. Então, eu lembro que em 2007 eu comprei uma bicicleta. Foi um dia muito especial quando eu comprei a minha primeira bicicleta. E em 2008 eu comecei a ter uma rotina mais constante de pedalar. Eu vivi uma imersão de trabalhar 8 horas por dia falando de bicicleta, escrevendo de bicicleta. À noite eu pedalava nos grupos de passeio noturno, que foi por onde eu comecei. E nos tempos livres eu assistia ciclismo como um aficionado. Então era uma imersão total. De fim de semana assistir Tour de France, assistir as provas. Era ainda mais difícil de assistir pela internet, procurar as informações e tudo mais. E em 2009 eu fui como jornalista para o Race Across America, que é aquela prova dos Estados Unidos que cruza de oeste a leste. E lá eu conheci o Ricardo Arapi, que tem uma assessoria esportiva, e ele me convidou para pedalar com ele. E esse foi um marco para mim de uma transição do jornalismo esportivo para uma vida de ciclista de fato, porque foi quando eu comecei a treinar ciclismo, foi quando eu comecei a ter metas competitivas, não competitivas de pódio, de nada, porque já não configurava mais essa possibilidade de ser um atleta. Eu era um esportista, né? E aí sim, naquele ano eu fiz as provas do Circuito Claro, a Copa VO2 em Campos do Jordão, e aí sim me envolvi com as provas, aí participei de eventos na Itália, na França, eu fiz o L'Etape, sempre com a minha esposa que também participava comigo, então sempre foi muito especial, foi onde eu consegui conhecer muitas pessoas que hoje são minhas amigas, que fazem parte do meu dia a dia, com o ciclismo competitivo. E de uma forma bem bonita, assim, eu sempre fiquei muito apaixonado pelo que eu fazia diariamente, né, com o jornalismo e com a bicicleta, que as coisas se misturaram de uma forma muito difícil de explicar, né? E como as coisas, os objetos da casa, da rotina, tudo se relaciona com a bike e vice-versa. Muito, muito engraçado isso. Vamos fazer uma rápida viagem aos glaciais, no Ushuaia. Vamos ver? É uma bicicleta que você pode usar para pedalar sobre gelo e neve. Isso é que a gente faz em Ushuaia. Tem uma roda muito larga, sim, e tem cravos nos pneus. Sim. Isso evita que você escorregue e pode pegar muita velocidade, pode ganhar velocidade rapidamente. Nossa empresa não é uma agência de turismo comum. Ela tem turismo esportivo, tem turismo científico e tem tudo o que é trekkings e pedaladas sobre gelo ou sobre terra. O trekking são experiências pode ser 4 horas, 8 horas, depende da exigência, sim, e da dificuldade. Sim. Temos trekkings fáceis e trekkings que são mais difíceis. Tem muita adrenalina. Por exemplo, a gente tem um trekking que é para ir por embaixo de uma caverna de gelo, sim, embaixo de um glaciar. Depois, com a bicicleta, você pode pedalar sobre gelo, sim, tem uma capa de uns 40 centímetros e depois embaixo tem 2 metros, 3 metros de água. Entrei no turismo porque eu gosto muito do serviço, de servir a gente e que é satisfação para a gente. Sim? Então, combinei meu hobby, que é a bicicleta, com o serviço.
E após o intervalo, um bate-papo com a grande Renata Falzoni. Fica aí, a gente volta já. E agora, um bate-papo delicioso com o ícone Renata Falzoni. A sua carreira de ciclismo, não preciso nem dizer, fantástica, e ela vai nos contar tudo sobre sua vida. Vamos lá, Renatinha! Cinco anos de idade, aqui do lado, que eu nasci ao lado do Parque do Ibirapuera. No dia seguinte que eu fiz 5 anos de idade, eu peguei a bicicletinha que eu ganhei na festa, que eu fiquei a festa inteira tentando pedalar, não consegui. No dia seguinte eu decolei na bike. Nunca vou esquecer desse momento mágico. E segundos depois eu percebi que eu não sabia fazer curva porque eu bati muito forte no portão da minha casa. Então foram 2 lições. Decolar no tapete voador bicicleta e ter que aprender a técnica de fazer curva, porque o tombo foi feio. Bicicleta na minha vida tem vários momentos. Esse aos 5 anos de idade, sem dúvida, quando eu decolei. Depois da infância inteira, onde brincar para mim era ter um cachorro, uma bicicleta e ficar rodando na vizinhança. Então até os 14, 15 anos de idade, era moleca de rua, onde pedalar fazia parte da carteirinha de identidade, né? Depois você vai fazer faculdade, tudo, você some um pouco da bicicleta. Um outro momento na bicicleta foi quando eu era estudante de arquitetura, que eu me livrei do meu carro e comecei só a pedalar. E isso foi muito interessante porque a partir daí eu comecei a questionar a cidade onde nós vivemos. Foi no deslocamento, foi quando eu comecei a usar a bicicleta como meio de transporte, no ano de 76, que eu entendi que as cidades são desenhadas não para as pessoas, e sim para os carros. E os motoristas dentro dos carros, no momento que eles viram pedestre, a cidade também não é para eles. Então a cidade não é nem para os motoristas, e sim para os carros. O que me fez questionar muito o que eu estava estudando na Faculdade de Arquitetura do Mackenzie na época. Depois, a bicicleta ela teve um outro momento muito importante para mim, quando a minha filha, que nasceu em 81, em 99, fez 18 anos. Aí foi alforria total, porque uma mãe de um filho de menos de 18 anos, inevitavelmente ela anda muito de carro para levar e trazer. Ainda mais se a criança for uma menina, né? Porque nós temos uma cidade segregada e uma cidade que é muito agressiva às mulheres. Então quando a minha filha fez 18 anos, foi realmente a minha carta de alforria. Foi quando eu, de fato, passei a não depender do carro. E isso aumentou muito a minha qualidade de vida. Eu comecei a pedalar com 5 anos de idade e a filmar com 8. Filmar e fotografar. Aos 9 anos de idade eu já brincava de ampliar fotografias num estúdio fotográfico. Então antes dos 10 anos de idade, eu já tinha um amor muito grande a bicicletas, a cachorros e a fotografia. Principalmente cinema, porque meu pai era um cineasta amador, meu avô também, então eu, em tenra idade, já ficava colando filmes das minhas bicicletas e dos meus cachorros. A partir daí fui fazer arquitetura, tudo, mas eu só consegui combinar todos esses grandes prazeres da minha vida numa profissão ao longo de carreiras que eu fui inventando. Então eu saí da arquitetura, comecei a fotografar. Entrei em jornalismo para ser fotógrafa, comecei a escrever e comecei a fazer uma outra coisa que eu gosto muito, que é rádio. Eu só consegui ingressar na televisão em 95, quando eu entrei para a ESPN. Muito embora eu tenha colaborado muito com a TV Cultura naquilo que eles chamam de repórter abelha, de videoreportagem. Então eu tenho um passado em cima laboratorial. Só foi quando eu entrei para a ESPN que eu consegui juntar imagem, movimento, reportagem e a bicicleta, que sempre entrou, embora ela estivesse presente, como uma figura de segundo plano. Então, se você for ver a minha carreira, embora a bicicleta ela esteja lá centrada, ela sempre é um segundo plano, ela é subliminar. Então, se nós estamos fazendo turismo, a bike me leva. Se eu estou fazendo uma cobertura de chegada de torcedores num campo de futebol, é a bike que me leva, é a bike que me safa do trânsito. Aí também teve nesse meio tempo uma coisa que eu adoro, mídia eletrônica. Rádio é uma coisa que eu sempre gostei muito. Então nós criamos o Bike Repórter na Rádio Dourado no começo
no meio da década de 90, entrou até aos anos 2000 e hoje continuo também em rádio, mas sempre com a bike subliminar, né? Porque o movimento é na bicicleta e a apreciação é da cidade como um todo sob a ótica de quem é arquiteto, como eu, né? Se você pedala na infância, você vai ter sempre uma ferramenta de contato direto com as suas memórias de infância. E isso toda terapia busca isso, né? Então você imagina, se você teve a felicidade de ser uma criança que vivenciou a alegria de pedalar, na fase adulta você sempre vai ter essa válvula de escape que é ir para a bicicleta e reequilibrar as suas tensões vivenciando a alegria de pedalar, que é o contato direto com a alegria de infância. É assim, a gentileza, a ferramenta bicicleta, ela é inclusiva de uma maneira que, mesmo eu, que trabalho e penso em bicicleta todos os dias, há muitas décadas, me surpreendo com novos horizontes que a bicicleta nos traz de inclusão, de crescimento. E até mais, vamos pedalar! Bom, pessoal, o programa fica por aqui. Mas semana que vem tem mais. Dicas de manutenção, viagens, reportagens e tudo sobre o mundo da bike. Fica com a gente, vamos pedalar?